Bem-vindo ao nosso encontro. Aqui estamos hoje encerrando nossos estudos do livro de Tito. Tito e sua relevância para a igreja de hoje. Vamos conversar neste momento sobre o tema, o subtítulo de Os Desafios do Ministério. Manter a verdade, manter a paz e discernimento. Que o Senhor nos ajude. Vamos começar com Tito, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aleluia! Desde o início da carta, o apóstolo vem falando sobre a primazia da palavra de Deus, a verdade. A verdade, nós temos observado no decorrer do nosso estudo, promove o espírito de santificação. Essa é uma afirmação da Escritura. E aqui em Tito, ele especifica santificação nas relações eclesiásticas, nas relações individuais, familiares e sociais. Quando ele fala dos servos sociais. Tem a ver com a compreensão e o exercício diário da nossa vida em nossa união com Cristo. Aquilo que aprendemos, aquilo que a verdade nos revela e o Espírito Santo vai aplicando nos nossos corações, vai fazer diferença no nosso viver diário. Um desafio. Vamos ao texto. Tito capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitam aos que governem, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Está aqui. Se sujeitem às autoridades, aos governantes. No primeiro momento, queremos pontuar que todos temos dificuldades com a sujeição. Por quê? Porque a sujeição é contrária à natureza humana. A natureza humana, ela deseja poder, ela deseja se impor. O pecado fez isso conosco. E ela se torna contrária. Mas lembra o desafio lá? Manter a paz. Precisa sujeição. Os poderes mundanos, naqueles dias e hoje, são opostos a Cristo. Se a gente olha superficialmente, pode afirmar que os poderes mundanos não são dignos de honra, porque se opõem a Cristo. Mas não é isso que a Escritura ensina. Qual o objetivo do governo civil? O governo civil composto de leis, de autoridades. O objetivo é preservar a vida humana, é promover a ordem. Numa linguagem teológica, podemos pontuar que minimizar, os efeitos da queda e da corrupção humana. Organizar as coisas, manter a ordem, enquanto esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecer aos magistrados, às autoridades, é obedecer a Cristo, é obedecer a Deus, é ser benevolente. Muitas vezes eles exigem aquilo que não fazem, mas precisamos ser benevolentes com o próximo, por causa do bem comum, por causa do que a palavra de Deus nos orienta. No versículo 2 do capítulo 3 de Tito, diz assim: não difame ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Não difame ninguém. Como promover a paz e a amizade para com todos? Não fale mal de ninguém, é muito óbvio. Há essa tendência de estar mal satisfeito de procurar falar mal do outro. Isso promove discórdia, guerra, e nós precisamos promover a paz. O versículo 3 vai dar uma justificativa, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós vivíamos em guerra. Ele justifica dizendo: vocês no passado eram assim.
Todos nós, a parte de Deus, éramos assim. Não somos melhores do que ninguém. O que há de diferente nas nossas vidas? A graça. Tudo vem de Deus. O amor de Deus derramado nos nossos corações. O estar diante de Cristo em união a Ele. Essa é a questão. Essa é a única diferença. Por isso o apóstolo nos chama a mesclar. Aprender, tratamos as coisas do Senhor com seriedade. Sabemos das dificuldades em que vivemos por conta da corrupção. Sabemos que só Cristo para resolver isso completamente. Mas enquanto esperamos o nosso Senhor e o seu reino ser implantado por completo, precisamos aprender a mesclar seriedade com compaixão. Eclesiastes capítulo 7, o sábio Salomão falou o seguinte. Eclesiastes 7, deixa eu encontrar aqui. Versículo 4 a 7. Vamos ler desde o 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Desculpe, é 15. Vamos para o 15 para ser mais sucinto. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Ele está pedindo serenidade, compreensão das coisas, cautela. Nos versículos lá, voltando a Tito, o nosso texto, versículos 4 a 7, nós temos o seguinte. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O que ele pontuou? Que a benignidade de Deus se manifestou a sua bondade para com todos. Todos aqueles que foram alcançados, as igrejas. E ele diz, segundo a sua misericórdia. Ele nos viu em nossa miséria e nos alcançou. Nós fomos alcançados. Não foi por virtude, por talento, por dons. Não, foi misericórdia. Antes de sermos alcançados, jazíamos em trevas como os demais. E o apóstolo vai dizer, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar lembra o batismo, a figura lembra a regeneração. O batismo nas águas aponta para a regeneração, para aquele lavar da palavra e aplicação do Espírito Santo. Alguns pensam que o batismo por si só resolve a questão. Faz parte da igreja. Não é isso. O batismo é o símbolo, é externo. É o símbolo externo daquilo que houve no seu interior. E o apóstolo nos conclama. Nós éramos miseráveis como os demais. Agora entendemos e enxergamos. Sejamos compassivos. Vamos compreender as coisas e manter a paz. O versículo 7 é de justificados pela graça. O Senhor nos justificou na cruz. Ele foi crucificado e a sua justiça veio sobre aqueles que o aceitam, que o receberam, que compreenderam. E agora nós somos seus herdeiros e temos a esperança de vida eterna. A nossa vida aqui, como falamos já na aula passada,
nós somos peregrinos. Não é baseado no conhecimento que Deus tem a nosso respeito. Alguns colocam dessa forma. Não, o Senhor me alcançou porque Ele sabia que eu ia responder bem ao Evangelho. Não é isso. A sua resposta ao Evangelho, a minha resposta ao Evangelho, depende daquilo que Deus está fazendo. Ele fez na regeneração e está fazendo agora no processo de santificação. É o ministério do Espírito Santo na nossa vida, graças a Deus. Tito capítulo 3, versículo 8, o texto que lemos como abertura diz assim: fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Proveitosas a todos os homens. O apóstolo inclui todos os ensinamentos anteriores. Ele está se preparando para concluir a carta. E ele diz, olha, tudo que eu disse está pontuado. Eu reitero, dito está. A palavra é fiel. É a isso que vocês precisam se submeter. Estar unido a Cristo e viver conforme os seus ensinamentos. Os versículos 9 a 11 vão colocar o seguinte: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Olha o que ele coloca aqui. Nada de distrações. O problema não é só fora, não é só exterior. Existem problemas dentro da igreja. Havia problemas nas igrejas de Creta, os falsos mestres, que trabalhavam, na motivação era o dinheiro, eram egocêntricos. Ele está dizendo, olha, nada de distrações. Você admoesta. Ele diz, olha, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei. Como o discurso era dentro da igreja, e aqui é uma distração interna, os inimigos estão dentro, usa o elemento teológico, a linguagem teológica, e a distorcem. Não buscam compreender, não têm ouvidos para ouvir e para fazer as ligações corretamente. Falta-lhes o Espírito Santo, a submissão necessária. Aí ele está dizendo, evite. Se insistirem, ensine. Falou 1, 2 vezes, não ouviram? Afaste-se. Nada de distrações. Ele está dizendo, não comprometa o ensino da igreja. Continue ensinando a palavra, porque ele é fiel. Tu sabes se já foi explicado, se já se orou e continua lá o elemento faccioso, está pervertido, vive pecando e por si mesmo está condenado. Continua o teu trabalho. É isso que ele está dizendo. No versículo 12 ao 15, ele vai encerrar a carta. E o texto diz assim, quando te enviar Temas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvida a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas práticas das boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem frutíferos. Todos os que se acham comigo te saudam quantos nos amam na fé, a graça seja com todos. Está aqui o que ele pontua. Os motivos da carta, ele coloca 2 aqui. O primeiro motivo da carta está lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, quando ele diz o seguinte, por esta causa te deixei em Creta,
para que pusesse em ordem as coisas recentes, bem como em cada cidade constituíste presbítero, conforme de vos te prescrevi. O primeiro motivo é esse: organizar as igrejas de Creta, constituir presbíteros segundo o coração de Deus, sadios na doutrina e na conduta, para se oporem, nesse sentido, sim, se opor aos ensinamentos dos falsos mestres, não debatendo com eles, mas ensinando a verdade. E a verdade por si só prevalece. O Senhor é poderoso. Este é o primeiro motivo. Agora o segundo, 3:2. Quando te enviar temas ou ticket, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Ele desejava ter um encontro com Tito. Então, quando um desses dois homens, Ártemas ou Tíquico, chegassem lá, ele aproveitasse essa folga e fosse se encontrar com o apóstolo Paulo. Segundo motivo. E o versículo 13 ele diz: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Os irmãos sempre viajavam. Quer para supervisionar as igrejas, dar uma palavra de apoio, quer para ensinar, ajudar na evangelização, às vezes fugindo de perseguições. Estavam sempre se movimentando. Aqui ele diz: olha, esses irmãos aqui precisam, né? Eles precisam. Vocês ajudem, se distinguem nas boas obras e ajudem os necessitados. Não se tornem infrutíferos. Ele está ensinando a igreja. Então, quando esses irmãos chegarem aí, o apóstolo tomou conhecimento, sabia que eles estavam indo para lá. Vocês deem suporte e cuidem dos irmãos. Aleluia. Como ele conclui a sua carta? O que podemos dizer dessa carta? Primeiro, ele deixou muito claro o cuidado com a doutrina, com o ensinamento. Quando você ensina a verdade, você pondera as coisas e pede para o Espírito Santo aplicar nos corações. Mas enquanto isso, há novos convertidos que ainda não sabem discernir. Então tenha cuidado com os falsos mestres, com os pseudos irmãos que estão dentro da igreja. Admoeste, exorte, 1 ou 2 vezes. Ensine a verdade, deixe as coisas claras. Tudo vai se resolver, seja firme. Ele disse braço forte e compaixão. Está colocado, está implícito na carta o tempo todo. Seja firme, fiel é a doutrina, braço forte. Ele estava autenticando a autoridade de Tito desde o início, mas tenha compaixão. Então, para se exercer isso, é preciso discernimento. Está aqui o grande desafio, discernimento. Por isso que nós colocamos como título do nosso estudo desta noite, os desafios do ministério. Manter a verdade, manter a paz dentro e fora da igreja e discernimento para resolver as coisas adequadamente. Diante disso, nós queremos deixar muito claro e com certeza já foi percebido que nós precisamos orar pela igreja e pelos nossos líderes. Precisamos de líderes saudáveis, precisamos de igrejas saudáveis. Os tempos são difíceis. Há lutas dentro da igreja, os ensinos errados, muitas vezes envolvendo os neófitos, novos convertidos, e há lutas com os de fora. Mas nós temos o auxílio do Espírito Santo. E foi o Senhor que nos escolheu. O chamado é legítimo. Deus escolheu e Ele capacita. E o Espírito Santo está conosco. Mas precisamos da ajuda da igreja, da intercessão. E todos juntos caminhamos de glória em glória até que Cristo venha. É o grande desafio
dos nossos dias. Amém? Vamos orar, nos colocar na presença do Senhor e agradecer a Deus pelo seu cuidado maravilhoso conosco. Amém. Jesus, muito obrigada, Jesus, por tudo. Aleluia. Recebe-nos na tua presença. Recebe, Jesus, as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a sermos constantes no teu chamado, a perseverarmos. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, aplicando a palavra, nos dando discernimento, nos ensinando a compaixão. Que a tua igreja seja edificada e que ela cresça em maturidade. Enquanto isso, Jesus, salva os perdidos e que outros venham ser agregados ao teu povo e que o Senhor venha buscar o seu povo. Dá-nos vitória, Senhor, nas lutas internas e externas. Estamos aqui confiados nas tuas promessas, na presença. Não é na ausência de luta, mas é na presença da tua companhia, do teu Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus, porque podemos descansar em ti e o Senhor é digno de confiança. Ajuda-nos, Pai, e nos dá vitória em nome de Jesus. Fortalece a igreja, dá maturidade, nos ensina, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro.